Bolsonaro lotou Copacabana, sem precisar da mortadela. Uma pessoa se irritou, nossa querida Daniela. Uma multidão na orla, dava pra vê-la da janela. Mas para uma pessoa flopou, a ceguinha Daniela. Acabou a manifestação, começou a churrumela. Alguém traga um lenço para a menina Daniela. A anistia agora avança e uma moça se descabela. Não adianta ameaçar, fica calma, Daniela. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Segundo o jornal Mentirópolis, Metrópolis, os ministros do Soviético Tribunal Federal avaliaram nos bastidores que o ato pró-anistia liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, no Rio de Janeiro, foi menor do que o esperado pelos organizadores. Ao longo do domingo, os togados compartilharam entre si análises que apontavam um público entre 30 mil e 35 mil pessoas presentes na praia de Copacabana para o ato. Imagine então como eles ficaram quando o evento acabou e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, responsável pela contagem oficial de pessoas em eventos desse porte, cravou que havia mais de 400 mil pessoas. Nos bastidores, ministros do STF avaliaram o discurso de Bolsonaro na manifestação como dos males o menor. A avaliação é que o ex-presidente não radicalizou tanto como em outros atos. Na avaliação de ministros do STF, a manifestação não terá qualquer efeito no julgamento pela corte de Bolsonaro e de outros acusados de envolvimento no 8 de janeiro e no inquérito do GOP. Claro que não, afinal os caras já condenaram ele muito antes de ele terminar o mandato. Uma coisa importante é que Bolsonaro afirmou durante a manifestação que conta com o apoio da bancada do PSD na Câmara dos Deputados para aprovar a anistia. Biruliro disse que o alinhamento se deu depois de uma conversa com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, atual secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo. Tenho certeza. E deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio, não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo. A população cada vez mais
está consciente da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. Outra coisa importante, Tarcísio entrou na articulação por apoio do Republicanos ao PL da anistia. Ele deve conversar com o presidente do partido, Marcos Pereira, e atuar para vencer resistências dentro da sigla. Essa popularização da pauta da anistia e a entrada do Centrão nela deixou o regime de cabelo em pé e, por isso, ele acionou sua garota de recados mais histriônica para tentar impor a narrativa dele e intimidar os parlamentares. Veja Mortadela Lima fazendo o que sabe fazer melhor. Passar o recado do Supremo fingindo que são fontes, sem conseguir disfarçar a raiva enquanto fala. No fim, o ato serviu para duas coisas. Eu conversei hoje com 4 presidentes de partido da centro-direita. 3 deles, muito próximos ou muito atentos aos movimentos do bolsonarismo. E eles me disseram, o ato não serviu para ampliar a pressão sobre a anistia, ao contrário, era melhor não ter feito, me disse um presidente de partido. E 2, serviu para expor os grandes aliados de Bolsonaro que nesse momento despontam como promessas desse grupo da direita. Em especial, estava lá o governador Cláudio Castro, estava lá o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, mas estava lá o governador de São Paulo. E aí é preciso direcionar um pouco o seu olhar. Cláudio Castro, quando muito, está pensando no Senado. Tarcísio de Freitas é apontado por 10 entre 10 empresários como a melhor opção da direita para ser o candidato à presidência da República em 2026. E aí eu fui mergulhar nos aliados do Tarcísio. O governador foi. Por quê? Ele precisava beijar a cruz. O que é isso? É fazer esse gesto a um Bolsonaro que está incomodado com o tanto de holofote que Tarcísio está recebendo. Mas participar de um ato recheado de ataques, talvez não por ele, mas pelos outros, de ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, mancha um pouco uma imagem que há 2 anos ele vem trabalhando para construir, inclusive dentro da corte, de um personagem moderado. Essa mancha está sendo interpretada lá dentro como, bom, ele beijou a cruz. Mas e aí? Qual é o Tarcísio? O que é o Tarcísio? É o do palanque com Bolsonaro ou é o Tarcísio do bastidor que liga e fala, olha, ministro, você precisa entender e tal, me desculpe, aqui efetivamente a gente respeita as instituições. Voltando para o que dizem as fontes, tá? Tarcísio faz esse gesto porque entre ele e a candidatura ao Planalto só tem um obstáculo, Bolsonaro. Ele tenta remover esse obstáculo fazendo esse gesto. Na política acabou exposto. Por quê? Tarcísio de Freitas teve conversas com o Luiz Roberto Barroso, teve conversas com o ministro Alexandre de Moraes, ele vem falando com muita gente dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é visto lá, palavras de um ministro, como a direita que usa garfo e faca. Para isso, o governador vai ser cobrado sempre a usar os talheres. Não foi o que ele fez ontem. Quando o governador recorre a generalidades, dizer, soltaram os ladrões da Lava Jato, da Petrobras, para prender mulher que usa batom. O governador renega os policiais que correram risco de vida, a policial que foi arremessada de 8 metros de altura, poderia ter morrido, os policiais legislativos e judiciários que tomaram rojão na cabeça. O governador sabe que isso aconteceu, ele reconhece, ele recorre a uma generalidade pela política. Mas a política sempre tem esse problema, dualidade. Você acena para um lado, depois você vai ter que acenar para o outro, a ver como funciona. A Globo tá com o símbolo químico do cobre na mão. Isso é só o começo. Dia 6 em São Paulo vai ter mais. Meu Jesus, por que a Mortadela tem que falar desse jeito? Fica impossível de acompanhar ela com essa forma de falar. Parece que tá com refluxo. Mas é irônico como a Mortadela Lima, para mostrar que Bolsonaro não tem mais relevância, passa o dia todo falando em Bolsonaro. A verdade é que essas apurações da Daniela são até úteis, mas não da forma que ela gostaria que fossem úteis. Primeiro porque nem a Daniela nem a Globo têm credibilidade. Ninguém acredita em nada do que sai daí. As apurações nada mais são do que mensagens de zap dos gabinetes interessados tentando impor a sua narrativa e influenciar os acontecimentos. E é aí que está a única utilidade das participações da Mortadela Lima. Entregar pra gente de bandeja o que o regime quer que você acredite.
as urgências do regime, as preocupações do regime. E pelo que ela disse, tá bem óbvio, o regime está com medo da participação do Centrão na pauta da anistia e quer queimar o Tarcísio junto à direita, pois já o vê como um candidato forte à presidência em 2026, caso o Bolsonaro não concorra. As últimas pesquisas da Paraná Pesquisas e da Quest já mostraram que Tarcísio venceria Lula em 2026. Então é óbvio porque o regime está virando seus canhões, a Daniela Lima inclusa, na direção do governador de São Paulo. Também é engraçado como, sem querer, a Mortadela confirma muito do que se falou na manifestação. Ela insinuou que tem que se ter a bênção do STF para ser candidato a presidente. Há 2 líderes partidários que, se apoiarem a ideia, aprovam o projeto da anistia. Aparentemente já apoiam, os demais não são relevantes. Além do mais, na apuração foi analisada a quantidade de milhões de visualizações no YouTube via transmissões ao vivo pela Revista Oeste, Auriverde Brasil, Pastor Malafaia e demais influentes youtubers. Você viu a mudança da semana passada para hoje no mapa da anistia.com.br, Daniela? Houve um belo crescimento. E se você quer debater isso, chama o Bolsonaro para uma entrevista. Ele está livre. Perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito, mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Ao fazer sua apuração, Mortadela Lima ignora uma coisa. O país inteiro queria fazer manifestações, mas todas foram adiadas para que tudo se concentrasse no Rio. Espera só até o povo sair nas ruas em outros estados. Isso só está começando. Outras convocações virão e o público em todo o Brasil irá responder. Essa convocação foi só por um tema, anistia. Mas na verdade o povo está de saco cheio desse governo e de todas as arbitrariedades do STF. Além do mais, o mundo já reconhece que o STF comete várias ilegalidades contra a sociedade civil, já que os sequestrados do 8 de janeiro não têm foro. Com uma vítima fatal e várias outras enjauladas, o STF já está na berlinda, inclusive da velha imprensa. O Estadão já está chamando o STF de censurador e descendo a lenha no inquérito das fake news. Desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, a Globo e o regime já estavam cercados por poderes mais fortes do que eles. Agora estão sendo cercados também pelo povo. Vai ser preciso muita luta e vai ter muita dor. Afinal, animais acuados são os mais perigosos. Mas já é um bom começo. A verdade, Daniela, é que se a manifestação não fizesse pressão, vocês não estariam assim tão desesperados. Tá bravinha, tá? Esquema todo armado, esperando tu chegar pra balançar o seu coreto. Pra você de me lembrar, sou cachorra, sou gatinha. Eu podia estar me acabando nesse baile funk, mas tô aqui, cuidando desse velho. Jândia, me caguei. De novo? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.